Dia 14 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Seja um abençoador. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3. Esse versículo que nós acabamos de ler relata o momento em que o rei Davi chamou Ziba, que era um empregado do antigo rei Saul. Antes de Davi se tornar rei de Israel, o rei era Saul, e Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. E quando Davi assumiu o trono, depois que o rei Saul e Jonatas foram mortos em uma guerra lutando por Israel, o rei Davi quis saber se havia algum descendente da família do rei Saul, para que ele pudesse honrar. Então, como Ziba era empregado antigo da família do rei Saul, o rei Davi mandou chamá-lo. Então, lendo aqui esse versículo mais uma vez, perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3. Esse filho de Jonatas se chamava Mefibosete, um nome diferente, mas era esse o nome dele, Mefibosete. Quando o rei Saul e o seu filho Jonatas estavam lutando em favor de Israel, ficaram sabendo em Israel que haviam sido derrotados na batalha. Saul morreu, Jonatas morreu. Então a babá de Mefibosete tomou o menino e saiu correndo para protegê-lo, para fugir, porque sendo Mefibosete da família dos reis, da família real, o povo inimigo haveria de procurá-lo para matá-lo. Então ela saiu correndo com o menino e ela tropeçou, o derrubou e ele ficou aleijado. Por esse motivo, Mefibosete foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar era uma cidade onde ficavam só as pessoas aleijadas, os que eram rejeitados. E Mefibosete ficou nessa cidade. Um detalhe, você vê que Mefibosete era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas, que era o príncipe de Israel. Mas, por uma circunstância da vida, ele acabou ficando aleijado. Ele nasceu perfeito, mas por uma circunstância da vida, ele ficou aleijado e foi colocado numa cidade dos excluídos. Agora, o rei Davi quis abençoar um descendente do rei Saul, e Ziba foi aquele que lembrou de Mefibosete. Ziba foi aquele que fez a ponte do relacionamento de Mefibosete para que ele pudesse ser trazido para o palácio. E a Bíblia conta que quando Mefibosete chegou no palácio, o rei Davi devolveu todas as terras que eram do rei Saul para ele, e disse que ele ficaria sempre comendo na mesa do rei. Então Ziba foi o abençoador. Que você possa ser uma pessoa que abençoa e estabelece pontes para ajudar aqueles que precisam de um socorro. Se você conhece alguém
que precisa do socorro de uma outra pessoa que você também conhece que pode socorrer, faça essa ponte. Seja um abençoador. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Você sabe quando tudo na vida vai bem e de repente coisas começam a acontecer que fazem o seu mundo virar de cabeça para baixo? Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas, por isso de sangue real. Ele viveu dias incríveis, mas repentinamente tudo mudou em sua vida. Ocorreu uma rebelião em Israel em que seu pai, Jonatas, e seu avô, Saul, foram mortos. Quando seus criados ficam sabendo do ocorrido em um ato de desespero e na tentativa de poupar a vida de Mefibosete, quando fugiam com ele, deixam-no cair, e ele fratura os 2 pés. Como se não bastasse perder o pai e o avô, Mefibosete se tornou perseguido e passou a viver como foragido. Além disso, devido à queda, com apenas 5 anos de idade, o menino estava condenado a viver aleijado. Com isso, passou a viver de forma degradante, iletrado e sem dignidade. Ele até mesmo cresceu em Lodebar, um lugar totalmente indigno. Davi, porém, fez a pergunta que mudaria a vida de Mefibosete, e com isso abençoaria sua vida tão sofrida. Davi não era somente abençoado, ele era uma bênção. Existe uma diferença entre ser abençoado e ser uma bênção. Ao ser abençoado pelo favor de Deus, podemos agir na vida das outras pessoas, sendo canais de bênçãos ao compartilhar com elas o que recebemos do Senhor. Costumo dizer que a vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. Por isso, quando agraciados com o favor de Deus, devemos receber, celebrar e repartir. Entenda que você poderá fazer diferença na história e na vida de gerações quando entender esse princípio que transforma realidades. Então a frase de hoje é: Deus Pai está nos falando o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis a ouvi-lo. Nós vemos aqui na leitura do devocional que o pastor Júnior Rostirola apresenta o rei Davi como o abençoador. Nós dissemos no início do vídeo que Ziba foi o abençoador. Então podemos abençoar uma pessoa de várias maneiras. Podemos ser como Ziba, a pessoa que lembra daquele que precisa de socorro fazendo as pontes, e podemos também ser as pessoas que têm condição e poder para estender a mão e socorrer o outro. Então que você seja um abençoador, seja como uma ponte de ligação entre pessoas, seja sendo o próprio abençoador, a própria pessoa que tem recurso e pode abençoar. E a frase de hoje é: Deus Pai está nos falando o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis a ouvi-lo. Essa frase está nos dizendo que muitas vezes Deus está tocando em nosso coração para ajudar os outros. Ele sabe quando podemos, ele sabe o que podemos. E muitas vezes Deus está falando e nós não estamos sensíveis para sermos abençoadores. Que hoje você possa abrir o coração, porque se Deus está falando com você, é porque Ele sabe que você pode, é porque Ele sabe que você tem recurso e tem como socorrer alguém que está perto de você e que precisa do seu socorro. Hoje é o dia 226 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 29. E a palavra-chave de hoje é beneficência. Faça o bem. Seja uma pessoa
que abençoa aqueles que precisam de você quando você pode fazer. A leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 29. Nós vamos ler aqui em Jó capítulo 29 que Jó, nesse momento que fala o que nós vamos ler, estava passando por situações difíceis na sua vida. Ele era um homem bastante rico. Nesse momento que ele fala aqui no capítulo 29, ele estava sem riqueza, estava doente e estava sendo acusado pelos seus amigos de ter feito coisas erradas e que pelas coisas erradas é que ele estava sofrendo. Mas ele fala aqui que quando ele estava bem, ele era um abençoador. Ele ajudava as pessoas, ele socorria as pessoas. O que Jó capítulo 29 nos mostra é que da mesma forma como ocorreu com Mefibosete, que era neto do rei Saul, e de repente a vida virou para ele, isso aconteceu também com Jó. Jó era muito rico, de repente a vida virou para ele. Então, tanto a história de Mefibosete quanto a história de Jó, aqui no capítulo 29, nos revelam que a vida pode trazer situações inesperadas. Quando você está numa boa condição, é bom lembrar de ajudar, socorrer, atender as pessoas que precisam, porque você pode, por situações inesperadas, passar por um revés na vida. Mefibosete era neto de rei e, de repente, cresceu em Lodebar, uma cidade de pessoas excluídas. Jó, nós vamos ler aqui no capítulo 29, era extremamente rico, mas de repente sofreu um revés e a vida mudou para ele. Mas Jó lembra aqui no capítulo 29, nesse momento difícil, que quando ele estava bem, ele sempre socorria e ajudava as pessoas. Como foi que terminou a história de Jó? No último capítulo, no capítulo 42 do livro de Jó, ele recebeu de Deus a recompensa. Apesar dos sofrimentos que ele passou, ele recebeu tudo de volta em dobro. Então vamos ler aqui Jó capítulo 29. Nesse capítulo ele fala do revés que ele está passando, lembrando da época boa, que ele estava bem. Ele lembra que ele abençoava as pessoas. Vamos ler aqui Jó capítulo 29. E Jó continuou a sua fala e disse: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Quando ele escreve esse texto, ele tinha perdido 10 filhos. Ele tinha 10 filhos e os 10 morreram. Aqui ele está lembrando: o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. E em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, eram como a roupa que eu uso todos os dias. Veja, ele chega a dizer que
Ele caminhava na justiça e com a honestidade. Era como se fosse uma roupa dele. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção, e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Nós vemos aqui no capítulo 29 de Jó como ele era. Ele estava em uma boa condição e ele socorria os órfãos, as viúvas, os cegos, os aleijados, socorria todos os vulneráveis. E ele lembra aqui que sempre ele procurava abençoar as pessoas. Então, que você seja um abençoador, que você seja uma pessoa que abençoa as pessoas ao seu redor, contribuindo para o bem de todos aqueles que estão à sua volta, compartilhando as bênçãos recebidas de Deus, reconhecendo com gratidão que tudo o que você tem recebido vem do Senhor. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para você estar perto de Deus como filho dele, você precisa receber a Jesus. Então, aqui na tela está a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que recebe, que aceita Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Reconhecer Jesus como único Salvador é reconhecer que ele foi o único que morreu por nós e cujo sangue nos perdoa os pecados. Deus enviou Jesus para esse propósito, para morrer por toda a humanidade e pelo sangue dele perdoar os nossos pecados. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece a liderança dele e reconhece que ele perdoa todos os seus pecados. Quando você tem Jesus, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, na sua vida para te guiar até o céu, e o seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida é o cartório de Deus. Como quando uma criança recebe um nome registrado no cartório, quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida. E você passa a ser um filho de Deus, uma filha de Deus. E você termina essa oração em nome de Jesus, entregando essa oração para Jesus. E Jesus ouve e intercede junto ao Pai e passa a ser aquele que guia a sua vida. Faça essa oração. Pause o vídeo, ligue o seu pensamento e o seu coração com Deus e faça essa oração no seu momento particular com Ele. Depois disso, procure uma igreja que prega a respeito de Jesus, que só Ele salva, só Ele deve receber todas as nossas orações. Participe dos estudos da Bíblia para conhecê-lo mais e participe das reuniões de oração. Na oração você conversa com Ele e se torna cada vez mais e mais sensível a ouvir a voz dele. Ouvir não no sentido audível. São poucas as pessoas que têm essa experiência
de ouvi-lo de forma audível, mas ele fala no coração, ele fala no seu pensamento, ele fala através da leitura da Bíblia, ele mostra o caminho e você encontra as respostas e as saídas que precisa sempre que fala com ele. Deus abençoe a sua vida grandemente e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma resposta de Deus, que precisa conhecer a Deus, que precisa aceitar a Jesus, para que mais pessoas recebam esse relacionamento com Deus e possam encontrar o caminho da vida. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, sempre e sempre. Amém.